Há quem diga que os nomes não se traduzem. Se interpretarmos esta frase de forma literal, é claro que ela está errada, porque a palavra nome inclui nomes comuns, como estante, livro, cadeira. Em português, traduzem-se estes nomes comuns, claro. Quando estamos a traduzir, traduzimos os nomes comuns. Mas é claro que as pessoas, quando estão a falar de nomes que não se traduzem, estão a falar dos nomes próprios. Olha, mesmo os nomes próprios, na verdade, traduzem-se. Estamos a falar, por exemplo, de nomes de países que quase todos têm tradução, nomes de cidades que alguns têm tradução, nomes de instituições. Há muitas traduções de nomes próprios. Enfim, alguém me poderá dizer, na verdade, o que as pessoas estão a querer afirmar quando falam da não tradução dos nomes próprios é da não tradução dos nomes de pessoas. E aqui, sim, é verdade. Ou melhor, é verdade até certo ponto. A grande maioria das pessoas tem nomes que hoje em dia não se traduzem. Uma pessoa que exista hoje tem um nome e esse nome vai ser usado nas várias línguas e, em geral, este nome poderá ser transliterado se estiver num sistema de escrita diferente do nosso, mas tentamos respeitar o nome. Mas há exceções importantes. O nome do Papa, o nome de alguns monarcas e, se olharmos para o passado, o nome de personagens históricas, de santos e por aí fora. Nós dizemos Martinho Lutero, Júlio César, Jesus, Pedro, Tiago, na Bíblia, os nomes bíblicos traduzem-se sempre, todos esses nomes têm tradução. E, na verdade, até o século XIX era muito habitual traduzir nomes em geral, não só os nomes destas personagens históricas ou de monarcas. Os nomes dos escritores apareciam nas capas como Júlio Verne, como Leão Tolstói, até Guilherme Shakespeare aparece em alguns livros. E se andarmos mais para trás, até a Idade Média, era muito comum traduzir muitos nomes. As pessoas tinham nomes diferentes em cada uma das línguas e isso era perfeitamente normal. Digamos, as normas mudaram, hoje já não traduzimos, mas mantemos a tradição no que toca aos papas, no que toca a alguns reis, no que toca aos santos, às personagens que ficaram com a tradução cristalizada. Agora, há aqui outra questão, que é, há uma certa ideia entre alguns brasileiros que os portugueses traduzem os nomes todos e que os brasileiros não traduzem. Na verdade, aquilo que eu descrevi até agora aplica-se a Portugal e ao Brasil. No Brasil, tal como em Portugal, os nomes dos santos traduzem-se, os nomes dos papas traduzem-se, os nomes bíblicos traduzem-se, os nomes de personagens históricas traduzem-se, Cristóvão Colombo e por aí fora. O que não se traduz no Brasil é o nome da rainha Isabel II e do rei Carlos III, que ficam Elizabeth II e Charles III. Os números traduzem-se quando se dizem em voz alta. Mas mesmo no caso dos reis britânicos, os brasileiros costumavam traduzir e deixaram de traduzir no século XX, a partir da rainha Isabel II. No entanto, como há esta pequena diferença, quando se nota a diferença, muitos brasileiros ficam convencidos, generalizam esta diferença e ficam convencidos de que em Portugal nós traduzimos os nomes todos. Não, é apenas uma pequena diferença em relação aos reis britânicos. Esta tendência para pegarmos numa pequena diferença e de repente pensarmos que há uma grande diferença no uso entre Portugal e Brasil também acontece noutras situações. Os brasileiros notam que nós usamos menos o gerúndio e pensam que nós não usamos o gerúndio, o que não é verdade. Usamos o gerúndio, não só em certas regiões o gerúndio é usado de forma muito parecida com o que se faz no Brasil, como também usamos o gerúndio em todo o território numa ou noutra construção, como sentando-se na cadeira, começou a olhar para a televisão, por exemplo. É um pouco artificial esta frase, mas é perfeitamente possível de ser dita cá em Portugal. Ao contrário, nós em Portugal olhamos para o Brasil e vemos muito o uso de você e pensamos que não se usa o tu. É mentira, o tu usa-se muito no Brasil, pelo menos em certas regiões e em certas situações. Na verdade, usa-se muito. Portanto, temos esta tendência para empolar as diferenças, pegar em pormenores e pensar que estes pormenores, na verdade, significam uma grande distância, quando, na verdade, às vezes a distância é bastante mais curta. Nós temos tendência para estranhar as diferenças quando estamos a falar da mesma língua. Ninguém estranha as diferenças quando está a falar de línguas diferentes e é por isso que quando temos variedades diferentes da mesma língua, por vezes sobrevalorizamos as diferenças. Achamos que elas são em maior número do que na verdade são. E este caso, a tradução dos nomes das pessoas mostra bem como
como isso acontece. As regras ou as normas ou aquilo que é habitual em Portugal e no Brasil é muito parecido. Nós traduzimos, em geral, estou a falar dos nomes das pessoas, mais ou menos os mesmos nomes, com uma exceção, os nomes dos reis britânicos, que depois leva a que muitas pessoas estejam convencidas de que há uma grande diferença, que não é uma exceção, que é uma regra no que toca à diferença entre Portugal e o Brasil. Portanto, não, os portugueses não andam aí a traduzir os nomes próprios, todos, os nomes de pessoas todos. Na verdade, fazemos algo muito parecido com o que acontece no Brasil.